Como é isso? Como podemos ouvir a voz de Deus? Essa pergunta uma pessoa me fez esta semana. É possível ouvir a voz de Deus? Como que se ouve a voz de Deus? São interrogações na cabeça das pessoas. Como ouvir a voz de Deus? É possível isto? É possível ouvir a voz de Deus? É interessante. Depende de como que se coloca, é muito interessante. Saber ouvir a voz de Deus. Saber ouvir a voz de Deus. Isso quer dizer que Deus fala. Deus fala. Deus fala. Deus fala. Antigamente ele falou através de seus profetas. Depois falou através de Jesus Cristo. Depois falou através dos apóstolos. Deus fala. Deus fala. Deus fala. É que temos que descobrir. Temos que descobrir. Temos que descobrir. Temos que descobrir o que? As falas de Deus. As falas de Deus. As mensagens de Deus. As mensagens de Deus. Deus fala. Deus fala hoje. Deus fala hoje. Deus fala hoje. Hoje, se quiseres, você pode ouvir a voz de Deus. Vós podeis ouvir a voz de Deus. Se quiseres, se quiseres, se quiseres, se quiseres. Então, Deus fala hoje. Através dos seus profetas, através de Jesus Cristo, através dos apóstolos. E todas essas mensagens podem ser encontradas hoje. Podemos ouvir a voz de Deus no terceiro milênio. Podemos ouvir a voz de Deus no terceiro milênio. Podemos ouvir a voz de Deus no terceiro milênio. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Mas muita gente não está se apercebendo. Muita gente não está notando. Está passando batido. Não estão ouvindo a voz de Deus no terceiro milênio. Não estão ouvindo a voz de Deus no presente. Não estão ouvindo a voz de Deus agora. Agora. No aqui e agora da nossa existência. Não estão ouvindo a voz de Deus. Ele está falando. Ele está falando.
está falando hoje, através das Escrituras Sagradas, através das Escrituras Sagradas, através das Escrituras Sagradas. Ali você vai encontrar a voz de Deus. Aí está o endereço onde eu posso encontrar a voz de Deus. Onde eu posso encontrar a voz de Deus? Onde eu posso encontrar a voz de Deus? Nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Nas Escrituras Sagradas. Veja, não é difícil ouvir a voz de Deus. Não é difícil ouvir a voz de Deus. Ela está presente, no presente. No presente, a voz de Deus está presente. Basta prestarmos atenção. A voz do mundo não está deixando ouvirmos a voz de Deus. O mundo está levantando a sua voz. O mundo está levantando tumultos, pancadões, 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 barulho, barulho, barulho. Estão enchendo a cabeça dos homens, enchendo a cabeça dos homens com barulhos, barulhos. Alguém disse, lata vazia faz muito barulho. Lata vazia faz muito barulho. Lata vazia faz muito barulho. No meu tempo dizia, a cabeça vazia é a oficina de Satanás. Cabeça vazia, oficina de Satanás. O cara que tem a cabeça vazia cria espaço para Satanás encher esse vazio. E hoje ele está enchendo. Estamos num mundo cheio de ruídos, um mundo cheio de barulhos. Carros passam com sons altos. Dói até os tímpanos. Vendedores vendem produtos com sons altos que ferem os tímpanos. Parece que querem deixar a nossa mente ocupada. Há um projeto de ocupação da nossa mente. Domínio da nossa mente. Querem dominar a nossa mente. Assim não teremos espaço para pensar. Não teremos espaço para pensar. Não teremos espaço para pensar. Viveremos como zumbis. 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 E para melhorar esse zumbizeiro, drogas são oferecidas. Drogas são oferecidas. E não há quem barre. Não há quem barre. Não há quem detenha. E leis querem que drogas sejam oferecidas.
O que é que estão querendo? Uma nação de segunda categoria. Uma nação de segunda categoria. Uma nação de segunda categoria. Estão querendo o quê? O domínio da nação. O domínio da nação. O domínio da nação. Querem um povo colônia. Um povo colônia. Um povo colônia. Cidadãos de segunda classe. Cidadãos de segunda classe. Eles não sabem pensar. Eles não sabem pensar. Eles não sabem pensar. Então, para que continuem nesse submundo, no mundo subdesenvolvido, vamos mandar-lhes ruído, ruído, ruído. Façam barulho, batam latas vazias. Muito barulho. Aí teremos o cidadão de segunda categoria, o espírito de vira-lata, o espírito de vira-lata, o espírito de vira-lata. Ele não produz, ele não produz, ele não produz, ele não produz. Ele é um consumidor. Ele é um consumidor. O espírito de vira-lata só pensa em comida. Dê-lhe comida 4 vezes ao dia. Faça essa promessa. E você vai ganhar cidadãos de segunda categoria. Cidadão de segunda categoria. Espírito de vira-lata. Só quer saber em comer e beber cerveja. Comer e beber cerveja. Não produz. Não produz. Depois lhe dão uma bolsa miséria. Para manutenção. Esse é o grande ideal. Esse é o grande ideal. Vamos manter esse cidadão de segunda categoria. Nesse estágio, nesse nível de espírito de vira-lata, nível de consumidor. Não vamos colocá-lo como produtor. Façamos barulho, muito barulho, muito barulho, barulho, pancadões, pancadões, drogas, zumbis, 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 zumbis. Aí está o que o mundo quer fazer ouvir. Está nos fazendo ouvir. Um vizinho solta um som que invade tua casa. Invade sua casa. Não tem limite. Ele não sabe que o limite dele termina quando começa o meu. E eu não sei que meu limite termina quando começa o dele. Perderam a visão de limite. Perderam a visão de limite. E o que é que está invadindo a nossa casa? O que é que está invadindo a nossa casa? Lata vazia. Lata vazia. Qual o conteúdo da lata vazia? Qual o conteúdo da lata vazia? Barulho, barulho, barulho. Isso nos querem fazer ouvir 24 horas por dia, para manter um tipo de cidadão, o cidadão subdesenvolvido, o cidadão subdesenvolvido, o cidadão subdesenvolvido, o cidadão de segunda categoria, o cidadão de espírito de vira-lata. Tiraram Deus das nossas escolas. Tiraram Deus das nossas escolas.
Hoje não reza mais o Pai Nosso nas escolas. Não reza mais o Pai Nosso nas escolas. Não reza mais o Pai Nosso das escolas. Nas escolas. Tiraram Deus das escolas. Tiraram Deus das escolas. Tiraram Deus das escolas. Mas puseram o materialismo. Esse pode. Puseram as narrativas materialistas dentro das nossas escolas. Guerra cultural. Guerra cultural. Guerra cultural. Temos que ouvir as narrativas materialistas dentro das nossas escolas. Desde o pré até o pós-graduado. Narrativas materialistas da origem do homem. O homem veio do macaco. Narrativa materialista. O homem veio da ameba. Narrativa materialista. O homem veio de um Big Bang, de uma explosão. Narrativa materialista. O homem vem do buraco negro. Narrativa materialista para dizer a origem do homem. Esse pode falar nas escolas e é falado em abundância. Mas tiraram o Criador. Tiraram o Criador. Tiraram o Criador. Tiraram Deus das nossas escolas. Não pode rezar o Pai Nosso, que mostra o Criador. Mostra a origem do homem. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas tiraram isso da nossa frente para que não ouçamos a vontade de Deus. Não ouçamos a voz de Deus. Não ouçamos a voz de Deus. Não ouçamos a voz de Deus. Resultado, perdemos a voz de Deus. Perdemos a voz de Deus. Perdemos a voz de Deus. Não sabemos ouvir a voz de Deus. Perdemos a fonte. Perdemos a origem. Perdemos a origem. Perdemos a origem. Quem nos trouxe esse malefício? O materialismo. O materialismo. O materialismo. Aí está nosso grande adversário. O materialismo se opõe a Deus e a tudo que é de Deus. Ele não gosta das Escrituras sagradas. Pois conhecereis a verdade, a verdade, a verdade, a verdade vos libertará. Aí está a palavra de Deus. Ela é a chave libertadora. É ali que você vai ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? As Escrituras sagradas. Nas Escrituras sagradas. Nas Escrituras sagradas. Ali você vai ouvir a voz de Deus. Deus fala hoje no terceiro milênio, através das Escrituras sagradas. E você não vai ficar só. Jesus Cristo providenciou o Consolador. O Consolador. Quem é Ele? É o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é aquele que nos guia em toda a verdade. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Ele não está distante. Ele vive dentro de você, dentro de mim.
Ele vive dentro de nós, na lâmpada do Senhor. Na lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada do Senhor? A lâmpada do Senhor é o nosso espírito. É o nosso espírito. É tal ponto onde vive o Espírito Santo, o nosso orientador. Aquele que traz a vontade de Deus de uma forma viva, atual. Atualiza a vontade de Deus para nós nesse terceiro milênio. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Foi isso que fizeram. Tiraram o Espírito Santo da nossa vista. Tiraram o Espírito Santo da nossa vista. E nos colocaram templos, 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 templos. 2000 anos de templos. Desobediência, 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 desobediência. Pois Deus disse, não habitarei em templos feitos por mãos de homens. O quê? Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Não habitarei em templos feitos por mãos de homens. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Mas tiraram a palavra de Deus da nossa frente. E colocaram durante 2000 anos templos, 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 templos. E gerou um produto. A colocação de templos gerou um produto. A ovelhinha de Jesus. A ovelhinha de Jesus. Aquela ovelhinha obediente. Ela não tem garra. Obediente. Ela segue a direção dos cajados. Onde o cajado aponta, ela vai. Come na direção dos pastos indicado pelos cajados. E é mantenedora do sistema, é mantenedora da matriz. Elas dão seus dízimos, suas ofertas, mantém o sistema. Mantém o sistema que apontam as direções para elas, os pastos para elas. Mas isso não é o projeto de Deus. Deus não quer ovelhinhas de Jesus, homens conduzidos por outros. Deus quer gladiadores. O quê? Deus quer gladiadores. O que é isso? Aqueles que sabem lidar com a espada do Espírito Santo, com habilidade. Aqueles que sabem lidar com as Escrituras Sagradas, com habilidade. Aí estão os gladiadores. Tem outro nome, as novas criaturas. As novas criaturas. As novas criaturas. É esse o tipo de cristão que Deus quer. As novas criaturas. Eles são cabeça e não cauda. Eles são promotores da voz de Deus neste mundo. Eles ecoam a voz de Deus neste mundo. Eles ecoam as mensagens de Jesus Cristo neste mundo. Eles fazem ouvir a voz de Deus. Eles fazem ouvir a voz de Deus. Eles fazem ouvir a voz de Deus. São ecoadores, compartilhadores da vontade de Deus para este mundo. Eles mostram que Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão conosco. Mas para isso precisamos compartilhar as mensagens. Compartilhar a voz de Deus. Compartilhar a voz de Deus. Quem é que vai compartilhar a voz de Deus?
as novas criaturas. Os gladiadores da palavra de Deus, os espadachins da palavra de Deus, os habilidosos na palavra de Deus. Eles não são ovelhinhas de Jesus, ovelhinhas mansas, que são levadas a pastos pelos cajados. Eles são cabeça e não cauda. Eles dirigem e não são dirigidos. Eles dirigem e não são dirigidos. Esse é o tipo de cristão do terceiro milênio. As novas criaturas, os divulgadores da voz de Deus. Os divulgadores da voz de Deus. É assim que ouviremos a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus, meu amigo? Sim. Por isso que a natureza espera com grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. Aqueles que têm o anel de autoridade, de filho de Deus. Pois a todos que crerem em Jesus Cristo foi-lhe dado o poder. Foi-lhe dado o poder. Que poder? O poder. Que poder? O poder de serem feitos filhos de Deus. Estes são os anunciadores da voz de Deus aqui na terra. E você é convocado para ser filho de Deus. Não ovelhinha de Jesus, docinha, sendo comandada, idiota útil e conservadora de sistemas. Você é uma promotora da voz de Deus aqui na terra. Esse é o projeto de Deus para o cristão. Promotor da voz de Deus aqui na terra. Fazer ouvir a voz de Deus aqui na terra. E quando nós anunciarmos a voz de Deus, as mensagens de Deus aqui na terra, aos quatro cantos deste mundo, a todas as nações, tribos e línguas, virá ouvir.